Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PharmaCast. Hoje a gente trouxe um assunto sobre constelação familiar com a psicanalista Cíntia Andrade, nossa convidada especial. Seja bem-vinda, Obrigada, Cíntia. pessoal. Fala um pouquinho, Cíntia, da tua história, de como tu começou a trabalhar com isso. O que é isso? Me explica. Isso, a constelação. Isso, a constelação. Eu vou voltar um pouquinho falando da minha trajetória, né? O porquê que eu cheguei na constelação, esse caminho, a partir como educadora, trabalhando com Pilates. E nós começamos, assim, a observar o adoecimento emocional. A gente percebia ali que não era só um adoecimento físico, onde as pessoas queriam procurar a cura, né? Ou a melhoria do condicionamento físico, e por trás a gente foi investigar o que tinha por trás. Veio a pandemia também, né? E a psicanálise veio ajudando muito, porque a psicanálise, segundo Freud, que é o pai, né? Trazendo esses adoecimentos do inconsciente. E aí a gente, observando esse adoecimento e também fazendo esse atendimento, a pandemia veio assim como uma bomba, eu vou chamar assim, né? Porque veio desencadear o que Augusto Cury já fala do adoecimento na área da ansiedade. Sim. Né? É lógico que vem outras questões aí de depressão, angústia, enfim. Mas associando tudo isso, a gente foi investigar a constelação também. A constelação é de um alemão, né? O pai da constelação, assim como Freud é o pai da psicanálise, o Bert Helling. E aí ele traz essa temática observando a partir da formação dele, que ele era... e recentemente, assim, há 2 anos atrás foi que houve o falecimento dele. Mas ele tem muitas obras publicadas e ele começou a observar o adoecimento em grupo, principalmente os grupos familiares. E começou a observar também muitos adoecimentos assim de repetição. Isso se estendia no campo pessoal, onde a pessoa tinha uma desconexão dela mesma, e a gente vai observar tudo isso bem com a pandemia e esse adoecimento social através dessa visão sistêmica. O Bert Helling, ele via que os pais adoeciam porque os avós já vinham no adoecimento e, naturalmente, os filhos também adoeciam. Então, o que acontece? Esse adoecimento a gente vai verificar, como ele mostra para a gente, no campo pessoal, no campo das relações e no campo do trabalho também, da prosperidade. Então, veja que se você não estiver bem no campo pessoal, e no campo pessoal você vai observar o quê? A saúde, a forma como você se trata, a forma como você se vê. E o natural seria a gente perguntar para as pessoas, assim como elas se encontram, e elas dizerem assim, eu gosto muito do meu jeito de ser, eu estou ótima, não é? Eu adoro o que eu faço, mas parece que isso ficou estranho, não é? Porque quando eu pergunto assim na clínica, como é que você está? E é surpreendente, né? Hoje, as maiores queixas, quando você pergunta, eu não estou bem. O incrível, a bomba. Eu não me amo, me sinto lixo e não estou bem comigo mesmo. Ou seja, o campo pessoal altamente adoecido. Né? E eu até citei em um episódio, eu acho que foi no episódio no nosso primeiro, que eu até citei, eu disse, não, a minha terapeuta fala, tu tem muito amor próprio. As pessoas que vêm aqui não tem esse, não. Não tem. Mas, de fato, eu consegui desenvolver isso. Ô, Cíntia, me disse isso também não está relacionado. Eu sei que a ansiedade e essa situação está muito alta. Mas a gente tem dificuldade de também dizer nosso ponto positivo, porque a gente é visto ruim. Quando a gente diz assim, eu estou ótima, eu estou maravilhosa, minha parte financeira está bem, minha família está ótima, minha saúde, as pessoas já olham estranho. Então, às vezes, você tem vergonha até de dizer que você está bem. Né? Isso termina inibindo o que a gente fala. Aí, no que a gente inibe, a gente vai se acostumando que realmente a gente não está bem aqui, não está bem ali. Porque essa né? questão que ela falou... verdade o que você... E essa questão que ela falou agora são crenças enraizadas. Exato. Aí, tipo, a gente passa o tempo todo ouvindo e cria também. E por isso que a gente tem essa dificuldade de dizer, né? De ser autêntica, né? Não é todo mundo que tem essa autenticidade. Mas isso aí a gente vai construindo, Exato. né? Nessa visão da constelação, quando você não está bem no campo pessoal, a gente vai investigar por que você não está bem. Que adoecimento houve lá atrás. Eu adoro associar a questão da psicanálise e da constelação também, porque a gente vai buscar o inconsciente. E sempre a gente vai ver uma criança ferida. É incrível. Ela pode ter sido ferida por excesso de amor. É estranho, né? Porque os pais, às vezes, por não saber, aqui os pais me perdoem, mas por não saber, justamente por conta dessa formação com os avós,
vamos dizer assim, vai colocar uma demanda de amor adoecido. Entendi. Aí a criança adoece e também a falta de amor. A falta de amor, e tem a ver também com que Bert Helling fala de uma das ordens, vamos dizer assim, a pessoa não se sente pertencente ao clã. Toda pessoa que traz uma história de rejeição, geralmente adoece. Quando nós vamos olhar assim, essa questão da ansiedade e as causas da ansiedade, a gente vai ver que por trás houve algum abandono. Então, no inconsciente, a pessoa desenvolve essa síndrome abandônica, não sabe por quê, e é estranho quando a gente pergunta assim, por que você não se ama? Né? A pessoa não me ama, eu não sei, mas isso tem a ver com essa criança. E é incrível que a constelação, de acordo com a dinâmica que a gente aborda, assim, utiliza no momento da terapia, a gente vai ver quem foi o excluído. Às vezes não é nem essa pessoa, a gente vai ver que ela está identificada. Várias constelações que a gente promove, a gente vai ver que o ansioso não é a criança, nem essa pessoa. Foram os avós, os pais, que nós, por honra, né, resolvemos adoecer também. Eu acho massa o Bert Helling quando ele aborda a questão de você ser arrogante. Ele coloca a questão da arrogância. Tem a ver também com essa desordem na família. Por quê? Porque quando você não conheceu seu pai e você julga esse pai porque a mamãe odeia, esse pai odiou, então, portanto, você passa a odiar também. Isso é uma dinâmica, tá, gente? Então, o que é que acontece? Você exclui esse pai, a hierarquia já fica muito fragilizada, você também se sente excluído, porque quando a mãe foi traída, você também se sente traído, e você não sabe de nada disso, então você termina adoecendo. Essa dinâmica do julgar, da arrogância de você se sentir melhor do que esse pai, leva também a um adoecimento. Por quê? Porque esse pai não prestava. E aí as mães, infelizmente, assim, elas não sabem disso, mas quando elas promovem, ou as mães ou os pais, a alienação parental, de dizer assim, olha, o seu pai não presta, e o seu pai foi um cafajeste, ou a sua mãe, ela me traiu. Então, esse filho, ele adoece. Além Porque de está vendo adoecer, que houve uma exclusão aí. pelo pouco que eu entendo de constelação, né? Pelo que tu falou aí, além de adoecer, acaba levando. Acaba, de uma forma inconsciente. Repetindo. Repete. Por que repete? É engraçado, eu conto essa historinha muito para todo mundo. Tá, a mamãe e o papai se conheceram, começaram a namorar e tiveram um lindo filho. Aí, esse filho aí, quando completou 3, 4, 5 anos, a mamãe diz assim, olha, a gente vai se separar porque seu pai não presta. Ou o contrário, tá, gente? A mamãe não sabia que o filho adoeceria, quer dizer, ela fez isso até por amor. Sim. Olha o amor distorcido aí. E aí, o que acontece? O filho vai seguir na vida sem o pai. O pai fica até com medo de se aproximar do menino, né? Porque a mãe vira um leão, enfim, vai desenvolver, assim, um ciúme muito grande, porque ele vai estabelecer a família com outra pessoa. E o que acontece? Esse filho não pode tomar esse pai, porque vai magoar a mãe, por fidelidade à mãe. E o pior, gente, ele vai para o lugar do pai, né? Porque agora a mamãe diz assim, você agora vai ser o homem da casa. Aí ferrou com a criança. Coloca uma responsabilidade que não é dela. Verdade. Que ela nem tem maturidade para ter ainda. Gente, isso acontece muito, muito, muito e muito, tá? Então, aí a criança cresce, quando chega lá, 18, ou até menos, 15 anos, aí olha para uma menina, olha para outra menina e não se fixa em nenhuma mulher, assim, com aquela questão do matrimônio, de você olhar e tal. Por quê? Porque ela é igual ao papai, gente. A mamãe tem tanto medo que ele, né? Diz assim, nunca seja igual ao seu pai. E o filho, inconscientemente, foi arrogante, porque julgou esse pai e termina cometendo os mesmos erros. Muitas mães, olha, outra história que se repete demais. As mães, por alguma dificuldade, não conseguem amar os filhos. Aí vai ter aquele filho rejeitado. E a gente toma muito cuidado para que não aconteça justamente o que ela falou, de repetir. Você só, quando vai para a maternidade, vamos dizer que você teve 3 filhos e tem um que você não estabelece uma conexão, esse vínculo, porque o vínculo, ele só se estabelece a partir do amor, do afeto, sim, da convivência. Mas, por algum motivo, ela repete aquilo ali. Ou seja, eu fui rejeitada, e aí, portanto, eu vou rejeitar também. E a gente vai ver um mal sistêmico aí. Isso é tudo inconsciente, né, Cíntia? Tudo no processo inconsciente. Às vezes, eu vou dar um exemplo meu. Eu fico muito irritada, às vezes, com meu filho.
Mas eu sei, agora, hoje, antes eu não entendia. E eu ficava me questionando e me culpando por que essa minha irritação com ele. E hoje eu entendo, principalmente depois da constelação que eu desbloqueei isso, que eu estou repetindo, inconsciente, o que a minha mãe fazia. Projetou. Por quê? Porque ela estava dando para mim o que ela recebeu da minha avó. Entendeu? Então, assim, veio da minha avó, passou para minha mãe e estava vindo para mim. Mas agora, como eu tenho consciência disso, eu quebrei esse ciclo. Então, assim, não é tudo que me irrita mais. Eu entendo, quando vem a irritação, eu entendo, eu fico com vontade. Não, mas calma, Paloma, não é assim que se resolve. Não vai repetir. Mas foi assim que você aprendeu. Uma mãe, ela um dia chegou para mim, em clínica, assim, muito triste, com muita ansiedade e principalmente culpa. Ela chegou para mim e disse assim, Cíntia, eu precisei procurar ajuda terapêutica porque eu bato muito no meu filho. E isso me adoece, porque, na verdade, é um impulso que eu tenho e eu não consigo, assim, evitar. Depois sente a sensação de culpa. De culpa muito grande. Então, assim, isso é um recado, assim, divino para as mães, para que qualquer tipo de impaciência que ela tenha, tudo isso vai refletir mais adiante, porque esse filho vai guardar essa memória sistematicamente, né, de tanto que você... Tanto é que tem pessoas que seguem na vida acreditando que não vai ter sucesso. Porque muitos pais receberam isso dos avós e disseram assim, você nunca vai ser ninguém, o São bullying as começa em crenças. casa. Pois é. Então, essa mãe, ela chegou para mim e disse assim, eu tô batendo muito, isso tá me levando à culpa e eu tô percebendo que meu filho tá com ódio de mim. E eu fiz uma pergunta para ela assim, quem te bateu? Porque a gente percebeu que era uma questão sistêmica. Então, ela chorou muito. Ela respirou e falou assim, minha mãe bateu muito em mim. Ela me espancava. Aí eu falei assim para ela, você não é a sua mãe. A partir de agora, quando você bater no seu filho, você diga assim, eu não sou a minha mãe. Porque senão ele vai repetir, porque é o que você está ensinando para ele, o que você recebeu. Mas como é que a gente faz para que essa filha não tenha raiva da mãe? Ela olha para a mãe, olha o ressignificar, que é olhar para a mesma situação numa nova perspectiva. Mamãe, eu sinto muito que você não conseguiu, mas eu estou conseguindo a tempo. E em honra a você, e em honra aos nossos avós, eu vou fazer diferente. É muito... Essa visão ela é muito curativa da alma, porque essa filha que apanhou da mãe, ela não entra mais na arrogância da mãe. Ela vai compreender que essa mãe, ela só conseguiu dar isso. E aí vem as ordens do amor, quando o Bert Helling fala da hierarquia, que é você poder olhar para esses pais sem exigir deles o que eles não vão conseguir, porque eles são humanos. E, portanto, se ele não dá amor, foi porque talvez ele não tenha recebido. Então, isso é extraordinário, não é? A questão da hierarquia, a questão do pertencimento. Toda criança que se sente rejeitada, ela vai adoecer. Então, pertencer é uma necessidade humana. Então, às vezes a pessoa diz assim, eu não sei porque eu sou tão doente. É por conta disso. Lá atrás você vai perceber que teve mais mamãe do que papai, o contrário, ou não teve nenhum afeto. Ouviu o irmão sendo mais amado do que você. E é nisso que consiste esse adoecimento, gente. Quando uma pessoa chega no Pilates com aquele adoecimento, eu digo assim, por trás disso há uma dor. Aquela pessoa no banco que você vê xingar, agressiva, aquilo é falta de amor, né? E falta de compreensão também. Então, todo excesso esconde uma falta. Todo excesso. E a pessoa pode, esse vazio de não ter recebido, pode ter influência na bebida, no distúrbio na área sexual, né? Esse excesso de procurar coisas, de comprar. Todo adoecimento, a agressividade. Então, tem algo errado. Ou no campo pessoal, nas relações, e vai naturalmente para o campo do trabalho. Ô, Cíntia, não, perdão, pode Eu queria só finalizar a questão da outra questão, que é a hierarquia, as ordens do amor, segundo Bert Helling, o pertencimento e o dar e receber. Isso aí, daqui a pouco eu falo do dar e receber, mas só para ficar no parênteses aqui, pode falar. Então, no caso, só para eu entender, porque Paloma já fez constelação familiar, eu vou fazer ainda. Só para eu entender, nesse caso, através da constelação familiar, você descobre de onde vêm todas essas dores, não é isso? Isso. E na constelação, tu também ensina a gente a aprender a lidar com essas dores e a perdoar, no caso, isso. O perdoar, ele entra muito numa dinâmica do eu sinto muito. Eu sinto muito, tanto para quem me educou, e a partir de agora eu assumo a responsabilidade. Porque é assim, o papai me magoou, a mamãe me magoou.
Então, eu olho agora diferente para eles, porque agora eu percebi o limite de cada um, mas eu me deparo com a minha responsabilidade agora. Porque se você seguir vítima, olha, em terapia, o personagem mais difícil de você tratar é a vítima. Porque a vítima, ela não quer agir. Tem até uma frase que diz assim, quem reclama não quer agir. A vítima, ela vai encontrar um culpado. Sim. E ela não vai assumir essa responsabilidade. Ela tem que dizer assim, eu sinto muito pelo que eu estou fazendo comigo. Isso é um ressignificar também, porque você para de culpar os pais e assumir a responsabilidade da sua vida. Sim. Então, quando você diz assim, então como é que a gente segue? Segue sem o vitimismo, assumindo essa responsabilidade e no auto-perdão também, porque você tem que se perdoar. Imagina que você está diante de uma pessoa, você pergunta, você se ama, como é que você está? Não, eu me acho um lixo. Eu me maltrato muito porque minha autoestima está... Enfim, veja, o que a pessoa faz, a outra pessoa faz com essa pessoa de dizer assim, você está péssima, isso é responsabilidade de quem está te agredindo. Mas quando você faz isso com você, isso é uma responsabilidade sua. Verdade. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade, porque talvez nem o papai e a mamãe estejam magoando mais essa pessoa do que ela mesma. Tem uma música que eu amo, que é de Flaira Ferro, que ela diz assim, eu quero me curar de mim. Eu amo essa música, amo. Eu quero me curar de mim. É né? linda essa música. Você precisa se curar, né? Curar-se. E tem a ver com a questão do amar-se, né? Aí eu trago muito essa reflexão do Luiz Schettini, que é um escritor, assim, ele trabalha muito com a questão da adoção, e ele diz assim, que para amar é preciso amar-se. Mães, para educar, é preciso educar-se, né? Na adoção, para adotar, é preciso adotar-se. Gente, as patologias na área física, todas elas, têm uma origem emocional. Então, você adoece, entendeu? Mas a gente precisa assumir essa responsabilidade. Forma de botar pra fora, né? O que é tudo aquilo que está na mente, a doença mental, você está botando para fora fisicamente, para até o corpo dizer, olha, você está entendendo. Perfeito. Né? E na constelação, a gente vê de uma forma, fica tudo tão claro, que a gente vai com a dor. Eu vou dar o meu exemplo. Eu fui com a dor, achando que ia ser uma coisa assim, bem difícil. Eu queria entender. Quando eu saí, é como se eu já tivesse saído curada. Porque eu vi a situação. Eu entendi. Era justamente isso também, outra dúvida minha. Você precisa fazer mais de uma sessão da constelação familiar para tratar, por exemplo, eu quero... você falou a questão profissional, a questão familiar, e teve outro que tu falou. Pessoal, relacional e do isso, trabalho. Isso, perfeito. Então, Cíntia, eu vim aqui que eu quero fazer uma constelação pessoal, eu não estou bem comigo. Aí, você tem que avaliar quantas sessões eu preciso, ou não, sou eu que quero. Eu vou te explicar. Vamos dizer que você já percebe a área que está mais afetada. Tem pessoas que procuram a constelação para olhar para o campo do trabalho. Eu estou muita dificuldade. Só que a gente vai para o campo pessoal, não tem jeito. Vai para o campo pessoal. Eu tenho alguma coisa mal resolvida aí. Quando é no campo relacional, na questão das relações, gente, acontece todo tipo de situação. Tanto aquele homem que ele não consegue, ele está desconectado dele, não consegue se fixar em ninguém. Adoecimento sistêmico. Geralmente, quando a gente pergunta como é que você está, o papai e a mamãe adoeceram, é lógico que essa criança vai adoecer também. Então, a dinâmica, como é que acontece? A pessoa me procura, eu vejo, a pessoa também pode falar, Cíntia, eu me sinto muito rejeitado ou rejeitada, eu queria constelar esse assunto. Ou do campo pessoal de saúde, ou no campo relacional, como é que eu estou com minha família, com meu marido, com meus filhos, e na área do trabalho também. Na prática, ela pode acontecer essa constelação individual, que é você e a pessoa que está conduzindo, o constelador, o terapeuta. E a gente vai usar aí técnicas que o Bert Helling traz para a gente, dinâmicas, né? Que eu trago na nossa sala lá, os bonequinhos, cartas sistêmicas, cartas do Bert Helling, e a gente vai observar esse campo. Existe uma questão assim, muito interessante que se chama fenomenologia, que acontece algo assim bem interessante, não, que é no campo da sensibilidade, né? Eu já imagino o que ela vai falar, mas termine. E isso acontece assim muito interessante. Isso se evidencia mais na dinâmica em grupo. Em grupo é muito interessante. Por quê? Se eu digo para você assim, pegue um bonequinho que represente o seu pai.
Aí você vai, pega o bonequinho que representa seu pai, vai colocar ali a sua mãe, isso numa constelação individual com bonecos. E aí depois a gente vai ver, né? Eu simulo aqui, vou pegar essa uva para representar a tua dor. Aí eu coloco ela na tua mão, isso se conecta. O que você sente aí? Não, assim, eu não estou me sentindo bem. Aí de repente você começa. Eu intencionei, é como a questão da fenomenologia, que é muito interessante. E o Bert Helling fala disso. Quando é em grupo, vamos dizer que eu vou constelar Laís, e que Laís não te conhece, não conhece ninguém, e diz assim: você pode representar minha mãe. Aquela pessoa, ela pode saber ou não que vai representar a sua mãe. Outros, lá em grupo, você vai olhar um rapaz e vai dizer assim: eu queria que você representasse o meu pai e meu irmão. E aí você vai assistir a constelação. Então, quando a gente fala desse fenômeno, né, que a gente pode também buscar o Carl Gustav Jung quando ele fala do inconsciente coletivo. Aquela pessoa que é estranha a você, ela vai se disponibilizar na terapia em grupo, né, na constelação em grupo, a ser o seu pai. E ela vai buscar esses sintomas. É interessante porque, vamos dizer assim, que seu pai, ele sentia muita dor lombar. A pessoa entra no campo, sem saber de nada, e diz: por algum motivo eu estou com uma dor aqui, lombar. E aí você faz essa... É exatamente assim. Eu não fiz Você em se grupo. surpreende porque diz: como é que pode? Essa pessoa nunca conheceu meu pai, não sabe nem que eu estou intencionando o meu pai, ele está representando o meu pai e vai buscar os sintomas do meu pai. Ô, Cíntia, esse exemplo que você deu foi em grupo. Em grupo. A individual, a gente tem outra. Eu tive a experiência com a individual. Fale um pouquinho. Que foi a experiência das cartinhas, né? Que a gente faz, tira lá os bonequinhos e tal. E depois ela embaralha umas cartinhas e eu tiro. Você vai tirando de acordo com a sua intuição e colocando embaixo de cada bonequinho. Normal, Isso. como se fosse um joguinho, Isso. né? Um quebra-cabeça, você vai colocando lá. De repente, depois você vai virando as cartinhas. E a mensagem que sai na carta É incrível. é incrível, porque é justamente aquilo que você precisava ouvir. É o que Exatamente. parece, é interessante. Não, eu tô passada. Não é? Agora, é engraçado, é Você porque eu tenho que dizer para todo mundo que eu não sou bruxa. Que isso está no campo emocional, porque tem pessoas que se surpreendem tanto que eu digo: meu Deus, eu espero Eu que não me fiz- Isso é confunda a com parte da cartomante. energia. É né, energia. É uma coisa gente? tão Energia emocional. vibracional, né? E vibracional. exatamente. Porque quando eu fui abrindo as cartas, que eu fui vendo as mensagens, é uma mensagem, gente, não é nada de tarô, nem nada, não. Nada. São Frases são frases. psicológicas. São frases e são frases direcionadas para você. É exatamente o que você precisa ouvir. E em relação à constelação em grupo, eu assisti a série que ela indicou, minha gente, que é Uma Nova Mulher. Assistam essa série, porque é constelação pura. É. E eles apresentam a constelação em grupo. E é super interessante, porque todos os participantes, eles começam a sentir os sintomas da história da pessoa que está vendo, que tá constelando. Então, é super interessante. Muito. Normalmente tu faz com quantas pessoas esse grupo? Não tem limite de pessoas? Não, tem o limite da sala. A sala comporta, vamos dizer, 20 pessoas, né? E aí a gente faz em grupo. Individual, geralmente pode ser uma constelação até com o casal, né? Quando a gente constela assim o casal. Já constelei também mãe e filha. Uma vez chegou para reforçar essa questão do que sai no campo. Uma pessoa, né? Um empresário, chegou e disse assim: olha, eu sigo com muita dor, né? Porque a gente pensa que o dinheiro é tudo e não é. Porque muitas pessoas assim que se sentem bem na área da prosperidade, mas elas estão completamente desconectadas dela, né? Então, assim, esse campo pessoal, ele comanda tudo. Porque não adianta você ter tanto dinheiro e não ter ânimo, cair numa depressão e não consegue trabalhar. Você vai colocar tudo a perder. Não vai desfrutar o que você É conquistou. isso que eu ia dizer, Vai, não não consegue vai. nem desfrutar. E o adoecimento dessa pessoa era com o pai. Porque o pai faleceu e o pai, assim, não teve tempo, vamos dizer assim, de dizer, né, o que precisava ser dito. E essa pessoa segue com um vazio enorme e guarda apenas as lembranças de frases, assim, muito difíceis. Quem você pensa que é? Né? O pai dizendo, enquanto adolescente e criança: você nunca vai ser ninguém. Então, isso fere demais a alma, né? E aí, essa pessoa, na arrogância de ser melhor do que o pai, prosperou, mas adoeceu com a mesma patologia do pai, a depressão. E aí,
essa pessoa disse assim, eu queria muito ter escutado do meu pai uma frase. Aí a gente colocou as cartas e ele puxou. Veio a frase. Veio a frase, eu abençoo você. Então, a pessoa cai num choro muito grande, né? Eu Eu chorei te abençoo. muito. Eu chorei demais. É mais ou menos isso. É isso, é entrar no campo assim, de emoção, porque as pessoas precisam, assim, ir buscar. Estamos muito conectados com o adoecimento e não com essa sensibilidade Isso. da autocura, dos princípios, do amor. Né? Essas ordens do amor têm a ver com o que a gente aprendeu. E, às vezes, a gente não aprende essas questões porque os pais não podiam, não estavam preparados para dar. E aí, Eles davam... Ele deu o que recebeu. o que recebeu. Né? E esse pai foi muito maltratado pelo avô. É. E aí não conseguiu paternar e o filho com dificuldade de paternar também já. Eita. É. Mas assim, graças a Deus, Cíntia, tem muita gente hoje em dia que está conseguindo se autoavaliar e buscar ajuda. Exatamente. Né? Porque isso é muito importante. Você, por exemplo, o exemplo que você falou da mãe que batia no filho. Se ela não tivesse tido a coragem de procurar ajuda, ia ser passado. Isso. Entendeu? É verdade. É a mesma coisa esse empresário. Então, é muito importante essa autoavaliação e esse entender. E isso eu acho que algumas pessoas têm dificuldade. E o que é que a gente poderia fazer assim? Qual o conselho que tu daria para essas pessoas que às vezes identifica isso, mas não tem coragem de procurar? Não... É a chamada resistência. É. A pessoa tem uma resistência, às vezes, de procurar ajuda aí no psiquiatra para tomar uma medicação, que pode ser que seja importante também. De procurar ajuda. Muita gente acha que a terapia não adianta, eu não preciso, eu não vou. E não sabe também os fantasmas, né? O vazio que vai ter que preencher na terapia. E quando procura ajuda, gente, muitas pessoas falando assim, Cíntia, era tão simples, eu já sabia de tudo, mas eu precisava de alguém que falasse. Então, na terapia, você consegue acessar o inconsciente, ver determinado gatilho. A gente fala de ansiedade, veja, se o coração está batendo, se eu estou ansioso, tem algo errado. A ansiedade é como uma febre. A febre, quando chega, é para denunciar alguma coisa errada. Uma coisa estranha. Então, a ansiedade vem como para te dizer que algo está errado. E, geralmente, a pessoa acha que o que está errado é no outro. O que papai fez contigo, o que mamãe fez contigo, os irmãos, ou um vizinho, ou teu marido, ou ex-marido, ou noivo que fez contigo, isso é um problema dele e dela. Mas, quando se trata de família, compreender essa história e aceitar essa história sem seguir revoltado ou revoltada. Mas, a partir do momento que você se maltrata, isso é um problema seu. Então, assumir essa responsabilidade, dizer assim, eu quero me deparar com a coragem. Ah, mas eu não tenho coragem. Mas está dentro de você. Você descobrir que tem esse potencial. As pessoas não se sentem com a capacidade de conduzir a própria vida. E aí vai ter inseguranças, a gente vai ver um quadro aí de adoecimento, de ansiedade. Mas escuto, estou ansioso, ansiosa, muita angústia, eu passo o dia angustiado, desconectado e desconectada. Eu digo assim, precisa encarnar novamente, né? Voltar para você, nesse sentido do emocional. Você precisa, não é aquela mãe que tem que voltar à infância e te dar o colo. Não é a ex-namorada, nem... A gente, sabe, quando a gente resolve fazer as pazes com a nossa história, dizer sim para tudo que aconteceu e saber como se conduzir. Quando você diz assim, sentir agora. Como é que a pessoa faz a constelação e segue? Lá na nossa prática, eu geralmente indico assim, a pessoa abrir com a constelação, a terapia. Geralmente a pessoa chega e eu faço a constelação. Se a pessoa não consegue conduzir sozinho, aí ela entra para a psicanálise. Mas sempre no movimento da psicanálise, a gente também faz uma abordagem nesse campo sistêmico, porque aí a gente vai ver esse adoecimento no campo sistêmico e a pessoa poder observar o que está errado. O que está errado? Por exemplo, o Bert Hellinger chegava para as pessoas e muitas vezes dizia assim, qual a sua postura de vida? Eu vou voltar para o dar e receber. Lembra que eu abri um parênteses, vou abrir agora. Qual a sua postura de vida? Aí a pessoa... você está na postura de vida de receber demais ou dar demais. Nós vamos encontrar mulheres esgotadas, porque ela que conduz a relação, ela que cuida da casa. Ou o homem é aquela pessoa que dá demais e isso é um desequilíbrio. Sim. Isso eu falo até na dinâmica aqui de casal,
A gente vai ver um pouco disso, mas já é outra dinâmica entre pais e filhos. Mas a pessoa que recebe demais, e esse filho que recebe demais, o que acontece? A mãe, por amor, faz tudo por ele. O coitadinho não pode nem lavar um prato, que ela vai ficar com pena, e ela está criando um monstro. Por quê? Porque esse filho, ele está nessa postura só de receber. Então, a gente vai ver pessoas estragadas. Eu vou usar esse termo assim, bem pejorativo aqui, né? Por quê? Porque recebeu tanto que vai ficar impossibilitado de contribuir. Tá? A gente vai criar aí pessoas... Isso está acontecendo bastante, né? Muito. A gente precisa não tirar a dignidade do outro. Nas relações, infelizmente, a gente vai encontrar muito isso. As mulheres, para segurar esse homem, agradar esse homem, elas se descuidam delas mesmas e aí passar a fazer tudo por esse homem. Esse homem vai passar a olhar para essa mulher como a mãe. Que horror! Né? É verdade. Aí vai ser a mãe. Né? E aí, o Bert Helling diz assim, nessa dinâmica do dar e tomar, que é 50% para cada. Não tem... a mulher também, quando ela faz a terapia, ela vai descobrir que deu demais. Que tirou a dignidade desse homem até no cuidado com os filhos. Porque, não, desde que eu troco a fralda, desde que eu faço tudo, e o marido, não, às vezes, não participa, e termina naturalmente fragilizando essa relação. Então, a gente tem que observar o que está errado. Principalmente as mulheres hoje em dia que estão querendo abraçar tudo, né, Cíntia? A gente não conseguiu identificar, assim, diferenciar. Tudo bem, a gente conseguiu espaço, tem que trabalhar, foi ótimo. Mas a gente está querendo pegar o lugar do homem. A gente não deixa ele fazer nada. Nem em casa quer trabalhar mais, quer cuidar do filho, feito vocês. O homem, de repente, faz o que eu vou fazer o quê? Exato. Né? E aí começa realmente esse dar e receber. Né? Só existe uma forma, na verdade, das relações, né, dentro dessa visão, darem certo, que é o seguinte. Assim, os meus interesses são os teus interesses. Quanto mais eu faço por você, você faz por mim. Se não tiver dentro dessa dinâmica, alguém vai estar em sacrifício. E aí, quando a mulher percebe que está nessa dinâmica, ela começa a ressignificar, começa a olhar para ela, aí vem a questão da reflexão. E isso tudo, assim, é muito libertador, porque você passa a olhar para você mesmo com mais amorosidade, afeto. E eu sempre trago, assim, também essa reflexão da metáfora dos lobos, né? Eu vou chamar aqui de metáfora, que eu sempre pergunto assim, qual é o lobo mais forte? Né? Segundo uma lenda indígena, que o garotinho pergunta para o pajé, desses lobos, qual é o lobo mais forte? Quando o pajé diz assim, existem duas forças dentro de nós, uma representada pelo lobo mau e a outra pelo lobo bom. E qual é o mais forte? É o que a gente alimenta, né? O lobo que você alimenta vai ficar mais forte. Então, a gente sempre observar o que a gente vem alimentando. Gente, se a gente vem alimentando, da hora que acorda, olha para o espelho e diz assim, meu Deus, como eu estou horrível. Nossa, como eu estou fraco hoje, como eu me sinto incapaz. Ai, isso minha vai gente, crescer. Vamos acordar com afirmações positivas. Foco no positivo. Engana esse cérebro. Se você acredita que você Pois não é é. ninguém, então engana ele. Diz pra ele, eu sou alguém sim, eu vou lutar por mim, porque aí ele vai acreditar. Tu acredita que o que me fez, assim, eu tive várias crises de ansiedade, principalmente depois que eu tive meu filho. E o que meu despertar começou desse jeito. Eu me olhando no espelho, eu tava destruída por fora. Assim, sabe? Toda feia, acabada, mas eu tô linda. Exato. Eu tô maravilhosa. Eu sou forte, sabe? E através disso, eu fui criando. É incrível como eu acho que eu fui dando algum comando pra minha mente. Muito bom. E cada dia que passava, eu me sentia mais maravilhosa mesmo. Não Exato. estando, mas eu estava. Eu sempre pergunto assim, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Eu acho lindo quando a mamãe diz assim, é o meu filho, ou é meu marido. Não, hoje eu digo... A semana passada a menina disse assim, é meu namorado. Meu A mãe Deus. quase que mata ela. Mas assim, eu digo, gente, a pessoa mais importante da sua vida é você. Porque como é que você vai amar o outro se você não se ama, não se cuida, se E às vezes, descuida, quando eu né? falo isso, tem gente que fica me olhando torto. Não, a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Eu me amo. Pra eu poder amar o próximo, pra eu poder amar meu filho, eu preciso Tem que me amar ter esse primeiro. auto-amor. Então, sou eu e pronto. Uhum. É diferente de um amor adoecido, um amor narcísico. Isso já é patológico. Sim, com certeza. Mas o auto-amor, cuidado, o você poder dizer assim, por amor, veja a questão da dinâmica dos pais. Eu vou educar o meu filho, mas eu preciso me educar para que eu não tire a dignidade dele. Aquela questão do dar também para os filhos, né? Porque, gente, são os nossos descendentes. A gente tem que ressignificar, né, a ancestralidade, dizer sim para tudo que aconteceu de uma forma de cura mesmo, né, o ressignificar.
e curar essa geração que resolveu adoecer por honra ao sistema. Ou seja, papai e mamãe adoeceu, vários adoecimentos aqui no campo físico também. A vovó tem fibromialgia, aí a mamãe também tem, e a neta resolveu ter fibromialgia. Mas existem outros adoecimentos sistêmicos também. Sim. Vovô traiu vovó, aí meu papai traiu a minha mamãe e agora é minha vez de trair. Então, assim, as traições estão muito dessa questão do sistema. É muito interessante. Quando um rapaz chega dizendo assim, eu sou atordoado nessa questão do contexto sexual, por exemplo, né? De não conseguir ser fiel, tal. Eu já olho com muita compaixão. Né? Porque eu digo que em clínica lá a gente termina sem julgamentos e olhando para toda dor sem essa questão de julgar. Porque eu vejo ali um adoecimento também, um sofrimento muito grande. É um sofrimento estranho, né? Como assim que você está defendendo o traidor? Mas é exatamente isso, gente. É muito difícil. Eu já vi esse adoecimento geracional do filho que foi iniciado pelo pai. Mas, Cíntia, eu vi tão normal. Minha mãe nunca soube disso. Mas eu traí... terminei traindo a minha mãe também, porque eu via o meu pai fazendo isso. Então, é uma criança que assistiu, achou isso natural e seguiu na vida... E isso vai sobrar para o filho também. Porque o filho, mesmo... Veja que questão interessante do campo sistêmico. Tem segredos de família que você não conta e se repete. Eu já tive a condição de constelar a vovó, a filha e a neta. A vovó, um exemplo, ela, sem que o filho ou a filha soubesse, em constelação, vamos dizer que ela provocou 3 abortos. Só que o filho, inconscientemente, pediu, sem nem saber, pediu para a namorada abortar. E depois, futuramente, a neta, né, que abortou, que foi a que mais abortou. A neta, quando fica adulta, né, ela, vamos dizer assim, engravidava e abortava. Honra ao sistema. Incrível. Um segredo. Sem um saber do outro. Sem um saber do outro. Então, o que a gente quer dizer aqui? Que muitos adoecimentos, na verdade, não é seu, é identificado. Você está identificado no sistema e a constelação muitas vezes mostra justamente isso aí, que a ansiedade que você sente, a depressão que você sente, vem dos que vieram antes, né? Cíntia, em relação a adolescentes, porque a gente sabe que o nível de ansiedade na adolescência, né? Até na infância, a gente chegou a conversar no episódio com Larissa, ela falou sobre a quantidade de criança com ansiedade. E a gente sabe que o adolescente, ele tem uma resistência maior de assumir o que está acontecendo. Sim. Né? Tem uma situação mais de esconder dos pais, às vezes, por insegurança. Para um pai e uma mãe, como é que eles devem agir isso? E em relação à constelação familiar, também pode ser adolescente, criança, você também faz? Ou... Criança não. Adolescente, temos resultados assim, excelentes com constelação, com esse movimento, né? Mas muito... eu brinco, eu trago uma dinâmica assim, até lúdica, e termino constelando, mas a criança termina entendendo, esse adolescente. Nos hospitais, as pessoas que recebem nas emergências, o maior índice de acolhimento de quem chega é crise de pânico, crise de ansiedade, tentativa de suicídio, automutilação. Isso é uma realidade. Isso, justamente. É justamente essa questão. Isso. Como os pais devem agir para tentar, assim, entender e se aproximar. Porque, às vezes, os pais erram também querendo acertar, né? Uma notícia, assim, muitos pais até podem ficar até com raiva de mim aqui, tá? Mas, geralmente, quando a gente vê uma criança adoecida e um adolescente adoecido, é porque o sistema está adoecido. Ou a gente vai encontrar um pai com depressão, com ansiedade, nesse adoecimento desconectados deles, assim, a criança vai buscar esse campo e termina adoecendo também, porque se os pais estão desconectados, até um do outro, não é? Porque quando eu falo desconectado, é de você e do casal. Com certeza. Então, a criança, ela vai adoecer. Ou por conta de uma dinâmica de rejeição, ou por conta de uma dinâmica, às vezes o pai paga a terapia para o filho, e eu digo assim, vai ter que vir o pai e a mãe. E aí a gente vê que o filho é liberado, e quem continua na terapia são os pais.
Então, muitas vezes o adoecimento vem antes, entende? Os filhos porque resolvem adoecer. Vem crescendo muito isso. Exatamente. E isso assusta, né? Assusta. Porque quando você vai chegando na fase adulta, você vai começando a se compreender. E tentar, você chega um momento que você diz assim, não, eu aceito, vou tentar procurar ajuda. Mas na adolescência é muito difícil. Muito difícil. Eles dizerem, mãe, eu tô precisando disso, eu não tô bem, né? Até para eles entenderem realmente se eles estão com depressão, ansiedade, às vezes eles nem sabem, né? Então, para os pais, realmente fica bem difícil tomar uma... Os pais deveriam, né, antes de tudo, o mais cedo possível, criar esse vínculo com os filhos do diálogo. Eu acho fantástico quando o filho ou a filha, desde cedo, tem a liberdade, a naturalidade de conversar com os pais. Olha, gente, às vezes quando você chega na adolescência, e eu pergunto muito isso para as mães, quanto tempo faz que você não toca no seu filho ou abraça? E é surpreendente como houve um movimento interrompido, onde eu vou perguntar para a mamãe, como era com a sua mamãe, ou seja, a avó? Ah, ela era uma pessoa que demonstrava amor, mas não era de abraçar muito. Aí você repete isso. Daqui a pouco a gente está vendo os adolescentes desconectados dos pais. Às vezes, o dar é mais fácil do que o dar-se, sabe? Então, assim, você termina ficando muito no celular. Um jovem, assim, mas veio para terapia, né? Isso à distância, inclusive, online. E aí diz assim, mas eu tô assim, assim, assim. A criança, né, na puberdade lá, reclamando. Mas os meus pais não ligam para mim. Oh, meu Deus. Eles estão trabalhando muito, não têm atenção para mim. E aí, essa criança, muitas vezes, gente, vai procurar internet, vai procurar saber coisas que deveriam vir dos pais, essa educação sexual e tudo, a orientação, vai terminar acontecendo de outros caminhos. Então, assim, muita atenção com os filhos. Na verdade, eles precisam de vínculo, afeto, amor, diálogo, compreensão e, por incrível que pareça, aceitação. Muitos pais com dificuldade de aceitar os filhos de uma forma assim absurda, apavorados se o filho vai ser homossexual ou se vai, né? E aí a gente também já entraria numa outra área muito difícil, onde às vezes a gente escuta esse jovem dizendo assim, eu jamais vou ter coragem de dizer para minha mãe porque eu me sinto lixo e eu não sei porque eu sou assim. Ou seja, a pessoa não se aceita assim e, portanto, sabe que o papai e a mamãe também não vai aceitá-lo ou aceitá-la daquele jeito. E eu vejo que isso também é muito adoecimento que está acontecendo nas escolas, diretores, pais, que é esse olhar para a área no campo sexual. Isso vai gerar também muita ansiedade dos pais, porque vai ter dificuldade nessa abordagem com os filhos. E como terapeuta, assim, a gente sabe que é difícil para todo mundo. Muito difícil. É difícil para todo mundo, mas é uma questão que pode ser vista, não só essa daí, né? Porque vai gerar ansiedade, mas tantas outras. Não é só questão da área sexual, não. É quando a criança ou o jovem diz assim, eu sou muito burro. Eu não consigo estudar, não entra nada na minha cabeça, mas é justamente pelo que vem acontecendo. Então, um alerta, papais, mamães, presta atenção. A forma como a gente trata os nossos filhos, percebe como a gente trata o papai desse filho, né? Porque às vezes separa e às vezes o canalha do seu pai resolve ser canalha. Entra tanta coisa, gente, tanta delicadeza, assim, quando o Pequeno Príncipe, né? Quando você olhar para a alma humana, né? Então cuide dessa alma humana. Cíntia, uma dúvida, por exemplo. Você como mãe, como você fala, a gente é ser humano também. Uma mãe e o pai é ser humano. E erra. Né? E em relação à constelação familiar, por exemplo, se eu quiser fazer constelação em um determinado período, por exemplo, sim, então eu vou fazer uma vez por mês contigo. Eu tô bem e tal, mas eu quero dar continuidade para fazer, para eu conseguir sempre me policiar, para eu não pecar com o meu filho, para eu não pecar com o meu marido. Isso acontece também, eu consigo estar tendo esse acompanhamento contigo, para eu conseguir me acompanhar, porque às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente vai fazendo coisas que nem lembra mais que não é para ser feito. Aí como é que... Você poderia, assim, ver as questões, constelar uma área, outra, e depois participar do grupo.
Entendi. Eu falo participação mesmo, porque no grupo você vai ver uma dinâmica tão incrível ali de pessoas que vão vir constelar mesmo. Eu vou dizer aquela pessoa que vai constelar naquele dia. E que você vai participar sendo a irmã dessa pessoa. E ali a gente vê muito esse olhar, né, dos movimentos inconscientes, né? Carl Gustav E você Jung. termina sendo um aprendizado para você, Muito. né? Porque você vai refletir através do ressignificar do outro. O Carl Gustav Jung diz assim, que até que você torne consciente, o inconsciente vai governar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Isso é incrível, porque tudo que você faz é inconscientemente. Ah, eu não sabia. Então, na dinâmica, você passa a observar coisas assim, meu Deus, eu não sabia disso. E já é terapêutico para você. Não precisa você sair pagando uma constelação, que ela tem um valor, mas para participar em grupo, no dia, é um valor simbólico. Se eu falar que é super simples, né? É uma contribuição que geralmente tem consteladores assim, que cobra R$ 50. Lá no estúdio, aqui em Gravatá, para você participar na dinâmica de grupo, é uma terça-feira por mês. Vai ser essa terça-feira 8, às 19h30. E você paga um valor simbólico de R$ 30. Né? Então, você vai ali, eu digo que já é um movimento terapêutico. Porque você passa 1h30 refletindo nisso aqui tudo, gente. Então, assim, muita gente até já na dinâmica lá com o grupo, já ressignifica. Uma vez no mês, uma terça e também um sábado por mês. Nós realizamos, na verdade, 2 constelações em grupo por mês. Uma no sábado se e uma na você terça. nunca fez constelação individual, você pode participar pela primeira vez de grupo? Pode. Pelo menos para entender, Isso. né? Eu fiz primeiro a individual, porque eu sou ansiosa. Quer dizer, eu não sou ansiosa, né? Mas eu queria primeiro passar pela experiência do individual, mas eu pretendo fazer em grupo. Inclusive, teve até esse sábado que passou, não foi? Mas não deu, não tive como ir. Mas outras oportunidades virão. Isso. E assim, Cíntia... Oi, pode falar. Não, é porque ela entrou no assunto de educação sexual nas escolas. Eu acho que é algo importante para poder se aprofundar um pouquinho, entendeu? Para explicar aos pais a importância da educação sexual, porque até eu mesmo assim, vejo familiares de amigos, meus familiares, as crianças, a gente percebe que é um mundo que eles não entendem ainda, se não for pelo externo, né? E assim, é muito difícil um adolescente que está sentindo desejo sexual pelo mesmo sexo se perdoar, se entender. Eu conheço algumas pessoas homossexuais chegou a dizer, eu me odiava, feito você falou, eu me odiava, eu não dizia o que é que tem de errado comigo, né? E quanto tempo, quantos anos essa pessoa teve que aguentar esse sentimento para chegar lá na fase adulta e dizer assim, poxa, eu tenho que me aceitar. E tem gente que chega na fase adulta sem se aceitar. Chega a casar com o outro sexo oposto. E aí não consegue ser feliz, nem fazer o outro feliz. Isso. Né? Isso é bem... É verdade. A gente, na dinâmica lá, teve um rapaz que chegou. Sempre aqui, nunca vou citar nomes nem nada, por uma questão de ética, ninguém nunca vai saber de nada. Né? Mas assim, a gente já viu um tipo de adoecimento incrível. De um rapaz, assim, já com uma idade, todo adoecido. Uma das formações que eu tenho é nessa terapia de grupo de bioenergética. Então, a gente faz muita leitura do corpo também. E essa pessoa não apresentava só uma ansiedade, tremedeiras, sabe? O olho, enfim, lacrimejava, inclusive, e pálpebra também. Enfim, um adoecimento total ali, né? Dos encouraçamentos emocionais. E aí, dizendo assim, que jamais contaria para os pais ou teria uma vida assumindo isso, por honra aos pais, porque os pais não aceitariam. Então, assim, esperando, né, os pais já idosos, esperando um dia poder ser ele mesmo. Então, assim, talvez nem dê tempo, né, de se relacionar, porque a pessoa, todos já sabiam, mas ele nunca assumiu. E, na verdade, adoeceu a vida toda. Mas isso aí, muitas pessoas podem dizer assim, Cíntia, mas é muito difícil para mim aceitar o meu filho, né? Dessa forma, mas eu digo que essa forma é a forma dele ver o mundo. E eu assisto mesmo, gente, isso aqui é um palco onde, de um lado, está justamente esse adolescente, eu tive casos de adolescente que resolveu morrer de verdade, anorexia, desistindo da vida e graças a Deus a mãe, vamos dizer, no ressignificar, né, disse assim, eu prefiro ver
esse meu filho ou essa minha filha vivo e sendo quem ele precisa ser. E eu poder aceitá-lo, aceitá-la, entende? Então, assim, às vezes a pessoa vai adoecer justamente por nem se aceitar e a família também não outra, aceitar. Cíntia, eles não escolhem. Não escolhem. Né? Na verdade, eles não têm culpa de nada. Não, você simplesmente é uma opção sexual que você teve aquele desejo, né? Então, assim, você não queria estar causando aquele transtorno, vamos dizer, para os pais, que o pai não quis. É uma coisa que você veio ao mundo, né? Exatamente. Então, mais uma forma do pai realmente aceitar, porque não foi uma escolha. E a gente questiona aqui o que é o adoecimento, na verdade. A gente vai ver um casal heterossexual, às vezes até com distúrbios na área sexual, de pedofilia, seja lá o que for. E a gente vai assistir, assim, às vezes, um casal homossexual, né? Equilibrado. Inclusive, com possibilidade de adoção, nesse setor da adoção. A gente vê, assim, decisão de juiz, onde vê uma união estável de casais, 2 mulheres, 2 homens, assim, 2 papais, 2 mamães, com mais condições psicológicas de adotar um filho do que um casal heterossexual que percebe que a criança vai sofrer ali naquela relação. Inclusive, temos casos de criança que vivia nesse abandono, né, em Recife, assistia a mãe na prostituição, com droga, a criança que foi abusada também, Meu Deus. e aí foi destituída e foi adotada aos 5 anos de idade por um casal homossexual que imediatamente começou a levar para psicólogo e essa criança conseguiu, né, ir para a escola, recuperou, vamos dizer assim. Então, é tudo muito relativo. Tem uma das frases, né, dessas cartas que diz assim, tudo depende de como vemos as coisas e não como elas são, né? E aí a gente vai ver o curar-se aí nesse sentido de olhar para essas questões no campo pessoal, no campo social também. E o preconceito, ele nunca vai ajudar. O nome próprio já está falando, né? Só atrapalha. Uma coisa que você falou muito que é muito importante é o não julgamento, né? Você tem empatia de tentar entender o outro, que é muito difícil. Muito. A gente é muito acostumado a julgar o próximo, né? Com coisas pequenas assim. E feito você falou, quando a gente julga é porque a gente tem alguma coisa por trás. A gente tá falando da gente. Exatamente. Né? E a dificuldade de você dizer, não, eu que sou assim, não é aquela pessoa. Eu digo assim, olhar para esse pai e essa mãe, dentro dessa visão sistêmica, e poder dizer assim, a partir de hoje, mamãe, eu não te julgo mais. Eu sinto muito pelo que você passou. A partir de hoje, papai, eu não te julgo mais, né? Até porque a gente vai, nessa arrogância, perceber o quanto a gente é parecido com o papai e a mamãe. E a gente, de alguma forma, eu, pelo menos, a minha experiência com a constelação é como se eu tivesse tirado um peso de 1000 quilos. Eu saí de lá realmente assim, leve, entendendo e aceitando. Eu acho assim que o inconsciente faz a gente... me corrija, tá? Pelo que eu tô entendendo, a gente termina fazendo coisas sem saber. E quando a gente tem noção do que faz, sente uma culpa enorme e fica sem entender por que eu fiz isso se eu sei que isso não é para ser feito. Mas, na verdade, é tudo subconsciente. Exatamente. De algo que a gente que foi oferecido pra gente. Exatamente isso. Né? E como a gente não sabe, a gente vai ficar sempre nesse ciclo. Né? Eu fiz de novo e de novo eu tive culpa. Eu fiz de novo e de novo eu tive culpa. E veja a importância do auto-perdão, né? Eu não sabia, né? A mamãe não sabia. Ela estava lá batendo Ninguém no teve filho. culpa. Ninguém teve culpa. E para que a gente vai julgar e culpar? A gente precisa se perdoar, né? Aceitar e seguir. Aceitar-se também. A gente sabe que os pais sempre dão o melhor e dão o que tem. Né? Exato. Então, naquele momento, o que tem para oferecer foi isso. Exato. Né? Pois, Cíntia, olhem, alguma dúvida aí do pessoal? Não, eu queria só que eu falasse um pouco mais em relação à educação sexual para abuso. Esse tipo de coisa, eu acho que pode ser um pouco importante. A questão do abuso, voltando para a questão sexual, né? Muitas pessoas carregam história de abuso e durante muito tempo silenciaram. Abuso de padrasto, de pai, de irmão. Aqui me vem várias histórias. E, infelizmente, aquele que abusa possivelmente foi abusado. Lembra do excesso que esconde uma falta? Então, assim, esse olhar para essa pessoa que adoece o outro, porque é um abusador, e como eu ressignificar nisso aí? É entender que aquela pessoa adoeceu por algum motivo, porque foi uma criança
que talvez tenha sido abusada também, tá, gente? Eu acho que isso é uma das coisas mais É difíceis. muito delicado. Assim. Veja que aqui, quando a gente está em clínica e a gente não pode julgar, eu já me deparei com pessoas que abusaram. E vem a conta depois. São pessoas que terminam sozinhas, com uma culpa muito grande, desregramento na área sexual. Aí vem os adoecimentos no campo emocional, de depressão, impotência, tantas coisas que acontecem. E a gente vai encontrar a vítima. Eu digo que a vítima, ela precisa sair da postura de vítima. É difícil, né? Mas ande uma milha nos meus sapatos, não, né? Aquela frase do Elvis Presley. Mas eu digo para você, ressignifique a sua história. O que o outro fez com você, ele traz a conta dele. Mas você não precisa travar na vida. Por exemplo, as mulheres que foram abusadas, elas não precisam descontar nos pobres dos maridos. Porque termina criando um bloqueio, desenvolvendo uma frigidez, não se permitindo amar. E vai acontecer justamente isso, né? Houve um adoecimento lá atrás, por algum motivo, mas você pode, em terapia, olhar para essa história, ressignificar e poder dizer para você mesma: eu mereço ser feliz agora. Eu tiro esse peso das minhas costas e olha para o abusador. E, inclusive, a gente fez uma constelação assim com o abusador, né? E dizer assim: eu deixo isso com você. Isso é seu. E deixa aquilo com ele e não segue mais com isso, não. Porque você merece ser feliz. Então, eu digo que nada é por acaso, né? Se de repente você, por algum motivo, passou por essa experiência, o que é que ela tem para te dizer? O que é que essa dor tem para te dizer? Superação. As pessoas mais maduras, assim, aquelas que trazem as histórias mais difíceis e ela consegue se superar, ressignificar e seguir com o que é dela, né? Então, ressignificar, curar-se, né? E deixar o adoecimento com o outro. É bem difícil, acho que é muito complexo essa muito parte complexo. De abuso. Viu? Mas é Porque possível, com possível. certeza. Viu? A pessoa tira esse peso Com certeza. do abuso. Porque o abuso, ele não está só na área sexual, não. Tem muitas mulheres sendo abusadas. Sim, de outras né? formas. De outras formas. No trabalho, enfim. Mas por isso a importância do amar-se profundamente. Porque você dizer assim, eu gosto muito de Augusto Cury, né? Quando ele diz assim, eu faço a minha própria história agora. Eu vou reescrever a minha história e liberar-se da dor. Tem uma frase sistêmica que diz assim, que o amor é a cura para a sua dor. O primeiro amor é outra frase que diz assim, o essencial é simples. O essencial é o amor. Então, o amar-se para amar, né? O estar pronto no campo pessoal para poder amar plenamente o outro, mas precisa amar-se plenamente. Tem uma frase também que eu gosto muito, que diz assim: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar. Olha que coisa linda. E essa frase realmente é uma frase que cura e liberta. É liberta. Maravilhoso. Né? Ai, gente, por olha, mim eu por ficaria mim, aqui, ó, uma sessão de constelação. Não, é sério, eu tô assim. Porque assim, quando a gente lhe convidou, feito eu comentei, eu já tava querendo fazer, né? E Paloma falou, mas eu não entendia o quão profundo era, né? E o quão necessário. Vocês assim, Laís, eu acho assim, que todo mundo tem alguma dor para se curar. Tem. Todo mundo tem. Todos nós. Né? É humano. Pois é, enquanto você falou, e era outra coisa que eu queria te perguntar também. Por exemplo, às vezes a gente nem sabe qual é a dor que a gente tá para se curar. Já aconteceu isso também? Já sim. De chegar e dizer assim, eu não sei, eu queria que tu visse. E é incrível Aí que a gente funciona descobre. Descobre. Mas veja, A dor começa a doer lá é e importante você também a gente descobre. perceber que é humano. É o humano acordar triste de vez em quando. A gente assumir isso aí, na condição humana mesmo. A grande questão é como eu lido com a tristeza, como eu lido com essa dor, o grau que eu coloco de adoecimento, assim, que essa dor, às vezes, nem é essa coisa toda, né? E de repente eu faço ela se tornar tão gigantesca. A gente precisa olhar-se também no mundo. Como é que estão o meu portar em relação ao outro? Por exemplo, na amizade, no relacionamento, né, com o filho, com o marido, com a esposa. E você vê a forma como o outro está também olhando para você. Então, às vezes você vai perceber que pode ser que nessa dinâmica você está dando mais do que está recebendo. Ou o contrário, né, que de repente está pesando para o outro, porque a coisa está tão boa para você que você está numa zona de conforto. Sim. Então, assim, poder olhar para tudo isso
e descobrir se você está pesando para o outro. Ou que o outro, que pode ser na amizade, pode ser nas relações, pesa para você. Ou a forma como você lida com você. Por exemplo, em relação à vaidade, às coisas, a comprar demais ou comprar de menos, o autocuidado. A vaidade hoje é um problema muito sério, né? Principalmente com as redes sociais. Isso. As pessoas No mundo encantado, né? O Instagram. Eu vou dizer assim para vocês que é importante cuidar-se, mas não adoecer de você precisar ser o que o outro precisa, né? O fazer por você primeiramente, então eu não vou comprar tal coisa para agradar ninguém, mas eu preciso me agradar. Do controle, de você poder ter o controle e não ser escravo, sabe? De estar o tempo todo arrumado demais, de você relaxar no momento que você não puder estar, né? Sem um julgamento, às vezes você quer trocar de carro, quer trocar alguma coisa porque vai comprar para que o outro veja que você, ou sei lá, seja lá o que for. Mas você ter foco em você. Você volta para você e diz assim, o que é que eu preciso? Né? E perceber a autossabotagem. Eu acho isso muito interessante. Eu estava escutando, né, o comentário assim a respeito, por que eu não consigo engordar, por que eu não preciso, por que eu não consigo emagrecer, né? E de repente você perguntar, por que não? Uma vez uma pessoa disse assim, Cíntia, eu não consigo emagrecer de jeito nenhum. Ela já tem um gatilho ali dizendo, eu não consigo. Mas a partir do momento que ela faz as pazes com o espelho, dizendo assim, eu te amo de qualquer jeito, né? Esse diálogo no campo pessoal, ela consegue emagrecer. A partir do momento que ela se olha e diz assim, você merece emagrecer, eu posso cuidar de você, eu posso cuidar de todo mundo, mas eu posso cuidar de você também. É engraçado que às vezes a gente vai cuidar melhor de uma visita que chega em casa do que postar a mesa para você mesmo, né? Assim, você agrada mais o outro do que você. Eu já passei desse nível, tá? Agora eu boto a mesa para mim. É muito bom isso. E desse cuidado e, de repente, avaliar essa autossabotagem, por que isso me trava. São questões, assim, simples, mas, de repente, a gente entra numa procrastinação também. Olhar para determinadas coisas com carinho. Eu tive um psicólogo que ele dizia assim, todo mundo é vaidoso e orgulhoso. O que a gente tem que fazer é dosar esse orgulho, essa vaidade. Isso. E realmente, eu acho que é uma das coisas que mais atrapalha a gente, né? A vaidade traz o orgulho traz a vaidade. Morbidade, vai puxando a outra. E a gente começa a ter dificuldade até de entender onde a gente errou, de entender o que é que a gente consegue melhorar, justamente por orgulho, né? E muitas vezes a gente termina interferindo no nosso relacionamento com o filho, com o marido, com os pais, simplesmente por orgulho. Total. Por não conseguir dizer assim, olha, fui eu, desculpa. Né? Você falou, você ofereceu o que tinha, mas eu também ofereci o que tinha naquele momento e me perdoe. Né? Então, essa questão do controle, da vaidade, do orgulho, é uma das coisas que a gente tem que estar sempre se policiando também. E essa preocupação de dizer assim, o que é que eu estou oferecendo para mim? Né? O mal que eu causo a mim mesma, em tudo, entra na questão da alimentação, do autocuidado, de porque se a gente coisas. não está bem, a gente não oferece nada de bom. Feito você disse, uma pessoa que está ali no banco gritando, como é que ela vai oferecer algo de bom se ela está com alguma coisa? Ali. Né? Ela não está bem com ela. Então, ela não tem como te oferecer um carinho, uma palavra amiga, né? Isso. Então, realmente seria isso. Cíntia, eu amei. Eu também. Amei muito, né? Vai ter outras oportunidades para falar de outros assuntos. Eu preciso muito que você venha aqui de volta, porque pra gente adiantar, sim, tem um brindezinho Antes que a gente esqueça, pelo toda amor vez a de gente Deus, esquece o Totem desse do PharmaCast para você ficar de recordação. E assim, para adiantar para o pessoal, você sofre com fibromialgia há muitos anos, né? E isso eu queria já deixar aqui, para você não deixar de vir, um convite para você vir para a gente falar fazer sobre fibromialgia, que eu acho que é outro assunto bastante interessante. E muita gente sofre com isso e às vezes nem sabe. É verdade. Não é verdade? Mas tem como não sofrer com isso também. Então, pronto, Então, perfeito. vamos falar Traga para a gente saber. Ok. Obrigada, viu, também. Cíntia. Gente, sigam Cíntia nas redes sociais. E a loja dela também, tá, gente? Ela tem uma loja, autossugestão. Com óleo essencial, né, Cíntia? Pedras. Ai, gente, inclusive eu comprei semana passada um óleo essencial para foco. Comprei umas pedrinhas. Comprei um incensário. Porque eu entrei nessa vibe. Ó, meu japamala, que eu fui para fazer a propaganda da loja, né, gente? Claro, muito né? Bem. Ó, gente, vocês sabem, né, no meu Instagram, que eu sempre falo de Ho'oponopono. Então, isso aqui é o japamala. Eu comprei na loja Autossugestão. Minhas pedrinhas. Eu sou mística, tá? Mimo, é um mimo nosso lá. É verdade. Pois, Cíntia, muito obrigada mesmo, viu? Gente, curtam aí o vídeo.
tá? Se inscrevam, comentem, digam o que é que Cíntia, se vocês querem Cíntia trazendo mais que informação aqui, né? Qualquer dúvida, a gente tá aqui à disposição. Obrigada. Obrigada mesmo. Um beijo E bem até a grande. próxima. Até a próxima.